legado da Apollo 11. A Lua sempre esteve lá, silenciosa, brilhando sobre a humanidade como um farol distante. Durante milênios inspirou mitos, poemas, sonhos e perguntas. Mas em 1969, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez, deixamos de apenas contemplá-la. Com a missão Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin transformaram o impossível em realidade, dando passos que ecoaram por toda a história. A frase "um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade" marcou o início de uma nova era. Hoje, mais de meio século depois, continuamos a perseguir esse legado. As missões lunares evoluíram, a tecnologia avançou e a ambição humana cresceu. Este vídeo vai revelar como preparamos astronautas na Terra, como testamos equipamentos em ambientes extremos e quais tecnologias estão moldando o futuro da exploração lunar. Ir à Lua não é apenas uma viagem. É uma operação complexa que exige precisão absoluta. Antes de um astronauta vestir o traje espacial e entrar em uma cápsula, ele passa por anos de preparação, treinamento físico e psicológico. Os astronautas enfrentam rotinas intensas de exercícios para suportar microgravidade, testes de resistência em câmaras de isolamento, simulações de emergência para lidar com falhas inesperadas. A mente precisa ser tão forte quanto o corpo. O isolamento, o silêncio e a distância da Terra exigem equilíbrio emocional e foco extremo. Simuladores de gravidade reduzida. Para reproduzir a sensação de caminhar na Lua, a NASA utiliza aparelhos de suspensão que reduzem o peso corporal, aviões parabólicos, conhecidos como cometas do vômito, que criam breves momentos de gravidade lunar, piscinas gigantes, como o Neutral Buoyancy Laboratory, onde astronautas treinam movimentos com trajes espaciais pesados. Dentro dessas piscinas, cada gesto é estudado, cada ferramenta é testada, cada procedimento é repetido até se tornar automático. As piscinas gigantes, o laboratório de flutuabilidade neutra. Entre todos os métodos de simulação de gravidade reduzida, as piscinas gigantes são, sem dúvida, as mais impressionantes. Elas representam um dos ambientes de treinamento mais importantes da NASA, e o mais famoso deles é o Neutral Buoyancy Laboratory, NBL, localizado no Centro Espacial Johnson, no Texas. Imagine uma piscina tão grande que poderia abrigar um prédio de 2 andares. Agora imagine essa piscina contendo réplicas em tamanho real de módulos da Estação Espacial Internacional, partes de naves espaciais e estruturas que simulam superfícies extraterrestres. É exatamente isso que o NBL oferece. Por que usar uma piscina? A água não reproduz a gravidade lunar, mas permite algo essencial: neutralizar o peso. Ensaios na Terra, recriando a Lua sem sair do planeta. Para garantir que tudo funcione perfeitamente, engenheiros e cientistas constroem ambientes que imitam as condições lunares. Câmaras de vácuo. Nelas, equipamentos são expostos a pressão quase zero, temperaturas extremas, radiação simulada. Se algo falhar ali, falharia na Lua. E isso não é uma opção. Terrenos lunares artificiais. Em desertos, pedreiras e instalações especiais são criados solos com textura semelhante ao regolito lunar, obstáculos que simulam crateras e rochas, ambientes de baixa luminosidade para testar sensores, rovers, módulos de pouso e ferramentas são testados até o limite. Testes de vibração e impacto. O lançamento de um foguete é brutal. Para garantir que tudo sobreviva, componentes são sacudidos em plataformas vibratórias. Estruturas são submetidas a choques violentos. Sistemas eletrônicos são testados contra falhas. Cada parafuso precisa resistir. As novas tecnologias que estão mudando a exploração lunar. A nova corrida à Lua é muito diferente da dos anos 60. Hoje, contamos com tecnologias que antes eram ficção científica. Foguetes reutilizáveis,
Empresas como SpaceX e Blue Origin transformaram o setor espacial, reduzindo custos, aumentando a frequência de lançamentos, tornando missões mais sustentáveis. A reutilização abre portas para viagens mais longas e complexas. Inteligência artificial e robótica. Rovers e sondas agora navegam sozinhos, analisam amostras em tempo real, criam mapas detalhados da superfície lunar. A IA permite explorar regiões perigosas sem arriscar vidas humanas. Impressão 3D na Lua. Uma das ideias mais revolucionárias. Construir bases lunares usando o próprio solo, criar peças sob demanda, reduzir a necessidade de transportar materiais da Terra. Isso pode tornar a Lua um ponto de apoio para missões ainda mais distantes. Trajes espaciais de nova geração. Mais flexíveis, mais resistentes e mais confortáveis. Permitem maior mobilidade. Têm sistemas de suporte de vida mais eficientes. São projetados para longas caminhadas lunares. Onde começa o infinito? A exploração espacial não é apenas ciência. É um gesto antigo, quase instintivo, de quem olha para o céu e sente que pertence a algo maior. Desde que o primeiro foguete rompeu o silêncio da atmosfera, carregamos conosco a mesma pergunta que guiou navegadores, filósofos e sonhadores. O que existe além do horizonte? Nos laboratórios da NASA, entre cabos, metal e luz branca, nasce o que antes só existia na imaginação. Cada parafuso apertado, cada cálculo revisado, é um sussurro humano dizendo ao universo: estamos chegando. E quando um foguete desperta, o chão treme, o ar vibra, e por um instante parece que a Terra prende a respiração. É o momento em que deixamos de ser apenas habitantes do mundo e nos tornamos viajantes do cosmos. Lá em cima, onde o azul se dissolve no negro absoluto, a Terra se revela pequena, frágil, luminosa. Os astronautas flutuam como pensamentos livres, tocando o impossível com as pontas dos dedos. A Lua, silenciosa e eterna, observa. Ela lembra a todos que o impossível é apenas o que ainda não tentamos. E cada passo dado sobre sua poeira antiga é um poema escrito na superfície do tempo. A exploração espacial é isso, um pacto entre coragem e curiosidade. Um lembrete de que somos feitos de poeira estelar, mas movidos por sonhos que não conhecem fronteiras. Enquanto as estrelas continuam a brilhar, continuaremos a buscá-las, porque o infinito não é um destino, é um convite. O módulo lunar em detalhes, como funcionava o Lunar Module, LM, era uma das máquinas mais ousadas já construídas. Criado pela Grumman, ele foi projetado exclusivamente para operar no vácuo do espaço e na baixa gravidade da Lua. Não podia voar na Terra, não tinha aerodinâmica, e cada parte dele existia apenas para cumprir uma missão: pousar 2 astronautas na Lua e trazê-los de volta à órbita lunar. Estrutura geral, ou LM, era dividido em 2 partes principais. Estágio de descida, Just Descent Stage, continha o motor de descida, usado para pousar. Tinha os tanques de combustível, baterias e equipamentos científicos. Possuía as 4 pernas de pouso, com amortecedores e sondas metálicas, que tocavam o solo primeiro. Ficava na Lua após a decolagem. Estágio de ascensão, Ascent Stage. Era a cabine onde os astronautas ficavam. Continha um motor de ascensão, usado para voltar à órbita lunar. Abrigava os sistemas de navegação, controle, comunicações e suporte de vida. Se acoplava novamente ao módulo de comando em órbita. Como o pouso acontecia, o LM se separava do módulo de comando em órbita lunar. O motor de descida era acionado,
reduzindo velocidade. A altitude diminuía enquanto o computador guiava a nave. Nos últimos metros, o comandante assumia controle manual. As sondas das pernas tocavam o solo e o motor era desligado. O LM pousava e iniciava a missão na superfície. Como o retorno funcionava? O estágio de ascensão se separava do estágio de descida. O motor de ascensão era acionado. Sem backup, sem plano B. O LM subia e encontrava o módulo de comando em órbita. Após o acoplamento, os astronautas transferiam amostras e equipamentos. O LM era descartado e caía de volta na Lua. Diferenças entre os módulos das missões Apollo. Embora todos fossem baseados no mesmo projeto, cada missão trouxe melhorias. Apollo 12, LM, Intrepid. Versão muito semelhante ao LM da Apollo 11. Melhorias nos sistemas elétricos e de navegação. Pouso extremamente preciso, ao lado da sonda Surveyor 3. Apollo 14, LM, Antares. Primeira grande atualização após o acidente da Apollo 13. Sistemas de segurança reforçados. Computador aprimorado para navegação. Capacidade de carga um pouco maior. Apollo 15, LM, Falcon, início das missões J, mais longas e científicas. Estrutura reforçada para transportar o Lunar Rover. Mais combustível e maior autonomia. Permitiu explorações mais distantes do ponto de pouso. Apollo 16, LM Orion, similar ao LM da Apollo 15, com melhorias nos sistemas de comunicação. Projetado para operar em terreno mais acidentado. Monte Descartes. Capacidade ampliada para experimentos científicos. Apollo 17, LM Challenger, o mais avançado de todos. Maior capacidade de carga e energia. Último LM a pousar na Lua. Permitiu a missão mais longa e científica da história lunar. Por que o LM era tão especial? Era a primeira nave da história feita para pousar em outro corpo celeste. Tinha janelas triangulares para reduzir peso. Usava painéis de alumínio finíssimos, alguns mais frágeis que latas de refrigerante. Seu computador tinha menos poder que uma calculadora moderna, mas era extremamente confiável. Cada grama era calculado. Até as canetas e ferramentas eram otimizadas. Telescópios da NASA, já lançados ou em preparação, Hubble Space Telescope, HST, lançado em 1990. Como reconhecer nas imagens? Corpo cilíndrico metálico prateado. 2 grandes painéis solares laterais. Frequentemente fotografado em órbita com a Terra ao fundo, é o telescópio mais famoso da história. James Webb Space Space Telescope, JWST, lançado em 2021. Como reconhecer nas imagens? Espelho gigante composto por 18 hexágonos dourados. Estrutura dobrável, um enorme escudo solar em camadas, parecido com uma pipa prateada. É o telescópio mais poderoso já construído. Chandra X-Ray Observatory, lançado em 1999. Como reconhecer nas imagens? Estrutura alongada com grandes cilindros, painéis solares retangulares, aparência mais industrial e menos brilhante que o Hubble, especializado em observar o universo em raios-x. Spitzer Space Telescope, lançado em 2003, aposentado em 2020. Como reconhecer nas imagens? Corpo escuro, com formato de tubo, sem painéis solares grandes. Muitas fotos mostram ele em renderizações artísticas. Observava o universo em infravermelho. Nancy Grace Roman Space Telescope, previsto para 2027. Como reconhecer nas imagens, protótipos e renders? Espelho grande circular. Estrutura branca e preta. Lembra um mini Hubble, mas mais moderno. Será o sucessor do Hubble em campo de visão. E assim chegamos ao fim de mais uma viagem pelo universo. Obrigado por estar aqui, por dedicar um pouco do teu tempo para explorar comigo as maravilhas do espaço e da ciência. A tua presença faz toda a diferença. Se gostaste deste conteúdo, não te esqueças de apoiar o canal. Isso ajuda imenso a manter este projeto vivo e a crescer. Estamos a